O mecanismo de reabsorção da glicose no túbulo contorcido proximal é um dos eventos de grande importância quando estudamos o mecanismo de formação da urina. Isso porque 100% da glicose deverá ser reabsorvida e o único local do néfron capaz de realizar essa reabsorção completa para a glicose é o túbulo proximal. Na imagem superior, visualizamos o mecanismo de reabsorção para o sódio, que, como comentamos anteriormente, esse mecanismo de reabsorção do sódio permite a reabsorção de outras substâncias, de outros solutos, incluindo a glicose. Na imagem inferior, vemos que essa movimentação do sódio a favor de um gradiente de concentração que foi criado pela bomba sódio-potássio ATPase permite que essa proteína se ligue ao sódio e à glicose e ambas as substâncias sejam transportadas para o meio intracelular e sigam o seu trajeto para a reabsorção. Lembrando que o sódio possui essa possibilidade de entrada na célula tubular, mas a célula dispõe de outros caminhos, de outros canais, de outras proteínas transportadoras para o sódio. Já a glicose, ela dependerá 100% dessa proteína cotransportadora com o sódio. Nesse tipo de transporte, também denominado SYNPORT, quando há a ligação das duas substâncias, nesse caso, há um sítio de ligação para a glicose e outro específico para o sódio, essa proteína ela irá mudar a sua conformação, ela roda para o meio intracelular e libera essas substâncias já no interior da célula. A partir do meio intracelular, a via de saída para essas substâncias pela membrana basolateral será independente. O sódio será bombeado ativamente para o meio extracelular pela bomba sódio-potássio ATPase, enquanto a glicose encontrará nessa membrana uma proteína específica, uma proteína do tipo GLUT, que permitirá o transporte da glicose do meio intracelular para o espaço intersticial. Um aspecto importante que nos permite fazer uma conexão entre a fisiologia e a patologia é de que o número de proteínas cotransportadoras, glicose e sódio, é finita. Temos um número fixo de proteínas cotransportadoras na membrana luminal. Isso significa que, em uma situação onde a concentração de glicose esteja extremamente elevada no filtrado, que chega a essa região do néfron, uma parte da glicose será reabsorvida até que todos os transportadores estejam ocupados e o restante seguirá adiante ao longo da estrutura do néfron. Mas, relembrando o fato de que nenhuma outra região possui canais ou mecanismos de transporte para a glicose além do túbulo proximal, isso nos faz concluir de que se a glicose não for reabsorvida nessa região, ela seguirá ao longo do néfron e será excretada na urina. Esse primeiro gráfico nos apresenta a taxa de filtração da glicose por quantidade de glicose no plasma. O que nós podemos concluir aqui? Que quanto maior a quantidade de glicose no plasma, mais glicose será filtrada. Consequentemente,
filtração de glicose, ela será sempre proporcional à sua concentração e essa filtração não é saturável. O que significa isso? Não há nenhuma barreira na membrana de filtração glomerular que impeça que um excesso de glicose passe por essa membrana e essa substância seja filtrada. Portanto, primeira conclusão, quanto maior a quantidade de glicose no plasma, mais glicose será filtrada. Na sequência, nós veremos essa relação em relação à reabsorção da glicose. Então, este eixo nos apresenta a taxa de reabsorção de glicose por quantidade de glicose no plasma. O que podemos ver é que quanto maior a quantidade de glicose, maior será a taxa de reabsorção até que seja atingido um ponto de transporte máximo, que significa o ponto de saturação das proteínas cotransportadoras. Todas elas estarão ocupadas com as moléculas de glicose que serão reabsorvidas e o excedente, quantidades adicionais de glicose que estejam presentes no filtrado, não encontrarão uma proteína cotransportadora disponível para que essa glicose ela consiga se ligar a essa proteína. E este ponto de transporte máximo é para um valor de glicose no plasma igual a 300 miligramas a cada 100 ml de plasma. Portanto, segunda conclusão que podemos observar é de que a reabsorção de glicose é saturável. Há um ponto de transporte máximo que representa o ponto de saturação das proteínas cotransportadoras sódio-glicose. O terceiro gráfico é uma consequência do gráfico de reabsorção. Aqui visualizamos a taxa de excreção da glicose, ou seja, a quantidade, a taxa de eliminação da glicose através da urina. E não é ao acaso que esse gráfico ele inicia exatamente no valor de 300 miligramas de glicose a cada 100 ml de plasma, que é exatamente o ponto de transporte onde é atingido o transporte máximo. Isso nos fornece a seguinte informação: a partir desse valor de glicose no plasma, a glicose excedente que foi filtrada, mas não foi reabsorvida, ela passará a ser excretada ou eliminada na urina. Então, esse ponto onde a glicose passa a ser excretada em função da saturação das proteínas cotransportadoras é denominado o limiar renal. Finalizando, quando colocamos os três gráficos juntos, como nós podemos agregar essas informações em relação à reabsorção da glicose? Primeiro aspecto, a filtração da glicose ela é ilimitada. Quanto mais glicose tiver presente no plasma, mais glicose será filtrada. No entanto, a reabsorção, que é a linha em verde, possui um ponto de transporte máximo. Esse ponto de transporte máximo é quando todas as proteínas cotransportadoras, glicose e sódio, estão ocupadas, especificamente em relação à glicose, e o excesso que for filtrado e não for reabsorvido passará a ser excretado proporcionalmente na urina. Um detalhe importante que vale mencionar, esse ponto de saturação, essa saturação é específica para a glicose.
Lembrem que o sódio possui outras possibilidades de entrada na célula tubular. Sendo assim, o ponto limitante para a saturação dessas proteínas cotransportadoras é um excesso de glicose e um número inferior à quantidade de glicose naquela situação que esteja disponível para realizar a reabsorção da glicose especificamente.